Professor, aproveitando, são 2 aulas semanais, são 2 aulas sempre diferentes. Bom, eu acho que você não participou na terça, né, da aula, né? Então, assim, lá no vídeo que a gente gravou na terça, eu explico, né, acho que é uns 30, 40 minutos iniciais, eu explico o funcionamento da disciplina. Então para você ver em detalhes o funcionamento, assiste aquele vídeo. Você tem acesso ao Tidia, certo? Esse sistema aqui, ó. Tem, eu consegui entrar sim. Tá, então entra aqui, ó, nesse link, ó. Esse link aqui é um canal lá do meu do YouTube, né, que tem a playlist das aulas. E aí aqui você assiste lá a primeira aula, tá? Daí eu explico. Mas basicamente assim, a gente vai ter uma aula ao vivo na sexta-feira. E toda semana a gente vai ter roteiros de aprendizagem que eu vou disponibilizar no início da semana para vocês fazerem. Daí tem videoaulas que já estão previamente gravadas para vocês assistirem na terça-feira, né? Que seria o outro horário nosso, mas a gente não vai ter o encontro ao vivo na terça. Na terça-feira vocês vão usar para seguir os roteiros, tá? Daí na sexta-feira a gente se encontra para fazer exercício, tirar dúvida, beleza? Então, esse vídeo aqui, ó. Tudo bem? Ok, Fê. Vamos lá, vamos começar. Deixa eu colocar aqui os slides. Vocês estão vendo aí a tela dos slides? Sim, estamos. Tá, qualquer dúvida, pessoal, pode colocar no chat aí, né? Ou interromper, tá? Eu tô com o chat aberto aqui, então eu tô sempre olhando. Quando eu olho para o lado aqui, ó, é porque eu tô vendo a tela de vocês, tá? Então, então você não precisa se preocupar. Quer dizer, peço desculpas, né, por estar olhando para o lado assim, mas é porque eu tô vendo o chat, tá? Ó, semana passada a gente viu algumas coisas básicas aí da arquitetura, né? Essa arquitetura aqui, onde a gente tinha todo o computador, né? Essa arquitetura é bem antiga, mas até hoje ela é utilizada. Então, ela consiste em você ter uma unidade principal, que é a CPU, ou unidade de processamento, a unidade de memória, que consiste em memória principal e memória auxiliar, e as unidades de entrada e saída, que a entrada seria como que você insere dados no computador, seja, por exemplo, teclado, mouse, microfone, tá? E a de saída seria tela, som, né? Impressora, né? E aí a gente começou a ver, né, o lado mais da memória, onde eu expliquei para vocês a diferença entre bits e bytes, certo? Então, bit seria a unidade fundamental aí de ausência ou presença de corrente elétrica, né? Eu expliquei isso. E um conjunto de bits, quer dizer, o conjunto de 8 bits forma um byte, tá? E aí, dentro de cada byte, você pode ter zeros e uns, combinações de zeros e uns, que no computador, né, consiste basicamente em você fazer diferentes configurações de ausência e presença decorrente. E aí é isso que faz com que você consiga fazer o transporte, né, de uma informação da CPU para a memória, né, ou da memória para a placa de vídeo, ou para um disco externo, né? Então, e isso é feito através desses barramentos, que é um conjunto de fiozinhos, né? Que isso depende da arquitetura, né? Que eu expliquei também, 64 bits ou 32 bits. Que aí
aí naquele barramento, se for um barramento, por exemplo, de 64 bits, você vai ter mais do que 1 byte, né, para transportar ao mesmo tempo, né, que seria 64 dividido por 8, né, tá? Beleza, e aí então, para cada byte, né, a gente tem 8 bits, e quantas combinações a gente tem que 1 byte pode armazenar, né? Então, se você tem 8 bits, você vai fazer 2 elevado a 8, tá certo? Então, 2 elevado a 8 2 vezes 2, 4, 2 vezes 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, né? 256, certo? Peraí. É isso aí, né? Então, 256 seria a quantidade, a quantidade de possibilidades que 1 byte poderia transportar. Tudo bem? Seria de 0 até 255, certo? Ou, até eu vou falar daqui a pouco, né, se você tiver números negativos, você teria de 120, menos 128 até mais 127, tá? Que seria a quantidade aí, se você pegar metade, né, para números negativos, metade para números positivos. Isso aqui depois eu vou falar melhor, tá bom? Mas como é que a gente chegou aqui, né? A gente chegou, né, a falar de representação de um número usando esse negócio, tá? E para isso eu falei para vocês o sistema de numeração binária, que aí eu fiz um comparativo, né, entre o sistema decimal com o sistema binário, tá certo? E eu expliquei para vocês, né, no caso do sistema decimal, a gente tem, né, 10 símbolos diferentes, que vai de 0 até 9, e o sistema binário você tem 2 símbolos apenas. Por que sistema binário, né? E por que usar o sistema binário? Como eu falei antes, né? Por causa da ideia de você ter ausência ou presença de corrente. Então, o número 1 indica que existe, né, num daqueles fiozinhos do barramento, está passando corrente. E se aquele fiozinho não passa corrente, né, então, com isso ele vai setando, né, 1, 0, 1, 0, isso é o transporte da informação. Então, a combinação, né, desses bits forma o byte, e esse byte é o número que é a informação que você está transportando. Beleza? Aí eu expliquei aqui como que a gente faz para saber qual que é o número decimal dado um número binário, né? Então, até eu expliquei isso daqui, né? Como que seria, né? Então, a gente tem um número binário, que está aqui. Como que a gente sabe qual que é o número decimal dele, né? A gente vai pegar a posição, né, sempre da direita para a esquerda, então 0, 1, 2, 3, 4, 5. Isso daqui vai ser o expoente da base. A base que a gente está trabalhando é base binária, então é 2, tá? Então tá aqui, ó, base binária é esse 2 que está aqui. E essas posições que estão aqui são os expoentes que estão aqui, né? E esses números que de fato estão aqui, né, é o que a gente vai multiplicar aquele 2 elevado àquela posição. Então, esse primeiro 1, ó, que está aqui, é esse 1, tá? Então, 1 vezes 2 elevado à quinta, que é 32, vai te dar 32. Esse segundo 1 é esse 1 aqui, vezes 2 elevado à quarta, que é 16, que dá 16. Tá? E assim você vai fazendo para todos os bits, né? E somando tudo, te dá o 53, tá? Isso você pode fazer também com outras bases. Então, para a base decimal, né, ó,
É a mesma coisa, tá? Só que aqui, nesse caso, a gente tá com a mesma base, a gente não está convertendo de uma base para outra, mas o número 2.562 em decimal, ele pode ser representado dessa mesma forma, né? 2 elevado a 10, porque é decimal, elevado àquela posição, tá certo? Bom, antes de eu falar aqui do outro sistema, a gente parou na pergunta que vocês fizeram, que é como que a gente faz o contrário. Como é que a gente, dado um número decimal, a gente converte para um número binário. Então, eu não tenho um slide aqui, mas eu vou explicar, tá? Deixa eu apagar aqui. Então, o que a gente vai fazer, né? Enquanto que para transformar de binário para decimal a gente multiplica, de decimal para binário, que é o contrário, a gente vai dividir, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o próprio 53, né? Então, eu vou pegar o 53, certo? E vou agora dividir por 2, tá? Então, dividido por 2 vai te dar 53, vai dar 26, certo? 26. É isso? Não. Errado. 53 dividido por 2. Vinte e 26,5, professor. Estão falando no chat. Isso, 26. Isso daí. Exato. Né? 26 com o resto 1. Então, que vai te dar 26. Deixa eu pegar aqui. Fazer o seguinte, né? Para ficar mais claro, né? Então, vai dar 26,5. Se eu faço 26 vezes 2, te dá 52, e aí o resto, né? Que seria 52 para 53, resto 1. Então, aqui a gente vai colocar o resto aqui, tá? Esse resto aqui vai ser importante. Então, aí fazendo agora de novo a divisão, né? 26 por 2 vai te dar 13, tá? E aí 2 vezes 13 vai te dar 26, que não tem resto nenhum, então é 0, tá? Resto 0. Aí por 2 de novo vai te dar 6, tá? Daí 2 vezes 6 dá 12, para 13, resto 1. Vai fazendo, tá? 6 dividido por 2, 3, com resto 0. Por 2 vai te dar 1 com resto 1. E por 2 vai te dar 0 com resto 1. Então, pessoal, quando chega aqui o resultado, né, que é o quociente, chegou no 0, aí para, né? Aí para. E o que você vai fazer? Você vai considerar todos os restos, tá? Então seria esse e esse. E aí você vai ler esses restos de trás para frente. Então daqui até lá para cima. Vai te dar 1, né? 0, 1, 0 e 1. Que é exatamente o número binário. Beleza? É basicamente isso daí, para fazer já é o número binário. Tá legal? Entenderam? Beleza. E aí, assim, para... Né, quer fazer mais um exemplo? Vamos pegar, por exemplo, o número 200, né? Por 2, 100, resto 0. Por 2, 50, resto 0. Por 2, 25, resto 0. Por 2, 24 vai dar 12, resto 1. Por 2 vai dar 6, resto 0. Por 2, 3, resto 0. Por 2,
1, resto 0. Opa, resto 1. E por 2, 0, resto 1. Tá? Então, o número 200 é 1, 1. Estou lendo aqui, ó, de trás para frente, tá? 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Tá? Se eu pegar aqui na calculadora, ó, deixa eu mudar aqui a programação. 200. Eu acho que vocês não vão conseguir ler, mas ó, aqui ó, é 1100, 1000, tá? Pode usar o Google também, tá? O Google é 2 decimal to binary. Ó, tá tipo, ó, 200 tá aqui, né? Ele já faz pra gente, tá? Ó, olha só que interessante, aqui ele já até dá o hexa, esse hex que está aqui é o sistema hexadecimal, e é o que a gente vai ver agora, tá? Então é um outro sistema que, além do decimal e do binário, existe na área de computação, existe uma prática, né, de a gente usar também o sistema hexadecimal, porque assim, usar o sistema binário, vocês estão vendo que não é muito intuitivo, né? Usar o sistema decimal, que seria o mais intuitivo, ok para nós humanos, mas para a máquina é complicado, é difícil de você fazer essa associação, né, direta assim, entre número decimal com o sistema binário que a máquina de fato entende. Então, assim, o hexadecimal é como se fosse um meio termo, tá? Porque o hexadecimal, como é base 16, ele é múltiplo de 8, né? Então, acaba ficando mais, um pouco menos contra-intuitivo. Não vou falar que é intuitivo porque não é, mas, assim, é um pouco menos contra-intuitivo do que o sistema decimal para pensar em binário, vamos pensar assim, tá? Então, por isso que existe o sistema hexadecimal. Como é que ele funciona? O hexadecimal é base 16. Base 16 indica que você vai ter 16 símbolos diferentes. Então você vai começar com os símbolos do sistema decimal mesmo, tá? Então você teria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então aqui a gente já teria 10 símbolos diferentes, né? Só que eu preciso de mais 6, né? E o que eu vou usar nesse caso? Eu vou usar as letras. Então, ó, eu vou começar aqui ó, com A, o B, o C, D, E e F. São 6 letras, mais os 10 algarismos, né? Vai te dar os 16 símbolos que eu preciso para esse sistema hexadecimal. Tá? Rodrigo, vamos lá. Aqui, ó. É isso aqui. Vou fazendo as divisões por 2. Sem colocar vírgula, né? Assim, é sempre números inteiros, só que armazenando o resto da divisão. Tá? E aí, quando a divisão dá 0 aqui, ó, você para e vai voltando, olhando os restos. Beleza? Entendeu, Rodrigo? Ficou mais claro? Beleza. Então, ó, hexadecimal, né? Ó, então, o número 0, vou colocar no lado esquerdo aqui, ó. Esse é o sistema hexa, e o sistema decimal, tá? Que a gente está acostumado. Você vai ter 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, o 10, você não tem mais
símbolos do sistema decimal. Então, você começa a fazer as combinações. Você vai pegar o segundo, combinar com o primeiro. 10. Aí, segundo com o segundo, 11, 12, 13, 14 e o 15. Tá? Então, ó, esse daqui... Então, o 10 decimal seria o A em hexadecimal. O 15 decimal seria o F hexadecimal, tá? Ah, mas e o que você quiser? E o 16? Vamos lá, 16 decimal vai ser qual número hexa, pessoal? Alguém sabe? Alguém chuta? Nossa, estão chutando. Não, ó, olha só, gente, calma, vamos lá. Tem gente que acertou, tá? Então, no decimal, o que a gente fez, né? Quando chegou aqui, ó, nessa posição, que acabou os algarismos, né? O que a gente fez? A gente pegou o segundo com o primeiro, certo? A mesma coisa no binário, né? Eu vou colocar o binário aqui, ó. Então, a base 2. O 0, que representa o número 0 decimal. O 1, que representa o 1 decimal. Agora, para representar o 2 decimal, como eu não tenho mais algarismos, né, para o sistema binário, eu vou pegar também, ó, o segundo com o primeiro. Vai te dar 1, 0. Depois o segundo com o segundo. Tá? E assim por diante. Então, a mesma coisa para o hexadecimal. Eu vou pegar o segundo com o primeiro. Tá legal? Então, aqui, ó, ficaria 1, 0. Tá? Segundo com o primeiro. Aí depois segundo com o segundo, 11 para representar o 17. Tá? O 18 seria o segundo com o terceiro, que é o 12. Tá? Tudo bem? E assim por diante. Beleza? Então, ó, quem falou aí, tipo, A1, A6, F1, né? Isso aí tá errado, tá? Você tem que pegar sempre na ordem, né? Então, por que eu falo segundo com o primeiro, né? Porque o primeiro com o primeiro é como se você estivesse colocando o 0 à esquerda, não tem sentido, tá? Então, olha só, você falar assim, vou pegar o primeiro com o primeiro, né? Então, seria 0, 1. Que é igual a 1, né? Isso aqui a gente não representa o número 0 à esquerda, né? A gente não escreve ele, tá? Então, por isso que é o segundo com o segundo, né? Que o primeiro com o primeiro com o segundo, primeiro com o terceiro, é o 0 à esquerda, então é o que já tem, né? Então, por isso que daí depois, quando chega ali no final, volta lá no início e pega o segundo com o primeiro, segundo com o segundo, até o segundo com o último. Quando acaba, o que a gente faz? A gente pega o terceiro com o primeiro, depois o terceiro com o segundo, terceiro com o terceiro, tá? E assim por diante. Primeiro com o segundo. Então, olha só, vamos fazer de novo aqui, ó. Sistema decimal, ó. Ao invés de eu fazer um algarismo só, eu vou fazer com 2, tá? Então, seria 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, até 0, 9. Tá? Decimal, a gente está pensando, né? Quando chega no 9, é o 10, certo? 11 até 19. Chegou no 19, vem o 20. Tá? 21 até 29. E assim por diante. Então, isso daqui, ó, seria o primeiro algarismo com com os demais algarismos, né? Esse aqui seria, esse aqui, né? Seria o segundo algarismo com os demais. Aqui seria o terceiro algarismo com os demais, tá? Então, ó, é que aqui, nesse caso aqui de cima, né, ó, é o equivalente ao que a gente estava fazendo aqui antes, aqui, né, nessa outra parte aqui, só que a gente não estava imprimindo o 0 à esquerda,
tá? Esse 0 aqui à esquerda, ó, tipo 0, 0 é 0, né? 0, 1 é 1. 0, 2 é 2, que é exatamente o que a gente está colocando aqui, ó. Tá? Aqui desse lado. Tudo bem? Então, por isso que quando chega aqui no final, ó, do 9, aqui exatamente nessa linha aqui, é onde daqui, né, que a gente estava trabalhando aqui em cima, a gente veio para essa daqui, que é o segundo com o primeiro, segundo com o segundo, segundo com o terceiro. Tá? Tudo bem? Isso. A Luísa está perguntando, o número A1 seria o 111. A gente vai ver, tá, Luísa? A gente vai fazer a conversão, aí a gente vai ver se é realmente isso daí, tá? Isso, como utilizar ali. Vamos ver isso daí, tá? Então, tudo bem, gente? Aí? Bom, vamos lá então, ó. Então, olha só, né? Vamos ver o hexadecimal. Então, isso aqui, ó, ficou claro para vocês, né? Como é que a gente converte um número binário para decimal. Então, lembrando que cada algarismo desse daqui é esses que estão aqui. E esse 2, ó, que está aqui, né, que é a base da exponenciação, é a base que a gente está trabalhando, ó, base 2. Então, para o sistema hexadecimal, a gente vai fazer a mesma coisa, que é o que está aqui, ó. Então, esse número aqui, ó, esquisito, reparem que é uma combinação de letras e números, né? E vamos ver como é que a gente vai fazer isso daí, né? Ó, então vamos pegar a mesma lógica que a gente fez antes. Primeiro, vamos colocar aqui as posições, ó, 0, 1, 2 e 3. Tá? Que é o que a gente fez lá, tanto com o binário quanto com o decimal. Aí vamos agora. Então reparem que essas posições vai ser o expoente. O expoente de qual base? Base 16, que é o que a gente tem. E esse número aqui é número hexadecimal, que é base, que é sistema hexadecimal, então é 16, tá? Então vai ser 16. Então eu vou ter um 16 elevado a 3, vou ter um 16 elevado a 2, 16 elevado a 1 e um 16 elevado a 0, certo? E aí, como eu falei antes, né, cada algarismo desse aqui vai multiplicar essas exponências aí. Então, eu faria f vezes isso daí, 2 vezes 16 ao quadrado, 3 vezes 16 à primeira, e b vezes 16 a 0. Tá? Mas como é que eu multiplico uma letra por um número? Essa aqui é a grande dúvida. Aí, pessoal, isso aqui é para a gente poder transformar para decimal, tá? Então, aí é só a gente ver aquela regrinha, né? Onde a gente tinha lá no slide anterior, isso daqui, ó. Na verdade, é isso daqui só, né? Ó, que é o de 10 a 15, tá? Então, o A é o 10, o B é o 11, o C é o 12, o D é o 13, tá? Então, vindo aqui, né, ó, vou fazer de novo aqui, ó, o 10 é o A, o 11 é o B, o 12 é o C, o 13 é o D, 14 e o 15 é o F. Então, a gente vai só transformar, né, só vai substituir pelo respectivo número. Então, vai ser 15 vezes 16 a terceira, o 2 permanece 2, vezes 16 a 2, o 3, 16 a 1, e o B é o 11, vezes 16 a 0. Calculando tudo isso, né, ó, já está aqui, ó. Tá?
Coisa estranha aqui. Não sei o que é esse negócio aqui. Acho que ficou errado Ficou errado no slide, tá, pessoal? Aqui... isso aqui pode esquecer, tá? Isso aqui não... Acho que deve ter ficado errado na hora de transformar para PDF, tá? Mas é o que a gente está fazendo. Ó, o F é o 15, que está aqui. E o 16, a terceira, é esse número que está aqui, tá? Depois o 2 é esse 2 vezes 16 a quadrado. O 3 vezes 16 a primeira. E o B, que é o 11, vezes 16 a zero, que é 1. Está aqui. Tá? Então, esse é o número 62.011. Tá? Em decimal, tá? Isso aqui é decimal. Então, esse aqui é em hexa, a gente chama de H, tá? Então, quando você encontra que assim, né? O 10 em hexa, ele é diferente do 10 em decimal. Tá? Então, essa letrinha que a gente coloca aqui é para poder distinguir um sistema do outro, tá? Então, se você pega, por exemplo, o 15, o 151, por exemplo, em hexa, ele é diferente do 151 decimal. Exatamente por quê? Porque aqui isso vai ser um número muito maior, né? Se você transformar para decimal. Tá? Tudo bem, gente? Ó, vou fazer um exercício aqui, antes de a gente chegar lá. Fazer o seguinte, ó, vou pegar aí a sugestão da Luísa, ó, o A1. Mas vamos complicar um pouquinho mais, né? Ó. Então, o A1 e 7, tá? Então eu vou deixar aí, deixar 3 minutinhos para vocês tentarem transformar esse número aqui em decimal. Tudo bem? Tá? 3 minutinhos. Enquanto isso vou lá no banheiro, já volto, tá? Então tentem fazer aí, daí a gente já resolve, beleza? Tudo bem, gente? Já volto aí. E aí, conseguiram? Ó, o primeiro que achar o resultado aí, posta aí para a gente ver.
Ninguém ainda? A pessoa respondendo no chat já. Ah, puta. O meu chat ele tá parado aqui. Caramba, eu tava lá em cima. Vamos lá. 41.447 é a maioria, né? Isso. Vamos ver se é isso, tá? Eu não sei também, vamos ver. A da Luísa deu diferente, né? Vamos lá, vamos ver. Vamos lá, ó. Então, ó. Tabelinha, ó, que é essa daqui, tá? Então eu vou usar o while 10. 10. Não, antes disso, né? A gente tem que pegar as posições, tá? Sempre da esquerda para a direita, tá? Porque pode ter menos do que 4, né? Tipo 5, 6, 7 algarismos, tá? Então, sempre da esquerda para a direita, começando do 0, ó. 0, 1, 2 e 3. Então, eu teria 10 vezes 16 elevado a 3, 1 vezes 16 ao quadrado. O E é o 14, né? Vezes 16 a 1. E o 7 vezes 16 a 0, tá bom? Deixa eu pegar aqui já vou pegar aqui o 16 a terceira é 40/96, né? 10 vezes 40/96. Isso. 16 ao quadrado é 256. 1 vezes 256. 14 vezes 16. E 7 vezes 1. Isso aqui vai te dar 40960 mais 256 mais 14 vezes 16, 224 mais 7, né? Então, 40,960 mais 256 mais 224 mais 7. 41.447. Tá? É isso aí mesmo. 41.447. Entenderam, gente? Tranquilo, né? E o contrário. Então, ó, isso aqui seria para decimal binário, que é o que a gente já viu, né? Já mostrei para vocês. É só fazer as divisões por 2, tá? E se eu quero fazer decimal para hexadecimal, né? Porque o que a gente fez aqui foi de hexa para decimal. E decimal para hexa? É a mesma coisa, tá? Eu vou agora dividir por 16. Então, enquanto aqui a gente estava dividindo por 2 para decimal para binário, de decimal para hexa, a gente vai dividir por 16. Isso, divide por 16. Tá? Então, que nem está aqui, né? Ó, 425 em decimal. Vamos pegar aqui, ó, 425 dividido por 16, vai te dar um número quebrado, tá? Então a gente vai pegar só a parte inteira por 16, vai te dar 26. E para saber quantos restos você tem, né, você faz 26 vezes 16, vai te dar 416, e subtrai do que a gente tinha ali, né, 425. 9, né? Então 9 é o resto. Tá certo? Aí agora 26 por 16
vai dar 1,62. Pega só a parte inteira, 1. Aí faz a multiplicação. 1 vezes 16 vai dar 16. Para 26, 0. Para 26, 10, tá? 10. E 1 dividido por 16 de novo vai te dar 0, tá? E para 1 vai te dar resto 1. Então, esses daqui são os restos. E aí a mesma coisa, volta, vai te dar 1. O 10, aí a gente converte de novo, né? Então, isso sempre chega em 0, tá? Sempre, quando chegar aqui o resultado da divisão for 0, você para, tá? Sempre chega. Porque você vai, é o caso onde você tem aqui o que você está dividindo, né? Vai ser menor do que o divisor. Aí sempre vai dar 0, porque você sempre vai pegar a parte inteira, tá? E vai ter o resto. Então, ó, vai ser 1, aí o 10 a gente já vai fazer a conversão para a letra, né? Então, o 10 é o A e o 9, tá? Então, 1 a 9. Beleza? Na minha calculadora eu acho que eu tenho também em Hexa. Se eu pego, por exemplo, o 425, se eu colocar aqui 16, ó, 16, ó, base 16, tá? Eu tava na base 10, fui para a base 16, ele me deu aqui, ó, 1 a 9. Também é normal, tá? A gente colocar esse 0x aqui, tá? Então, se você, para representar o número hexa, é normal a gente ver também isso daqui, ó, 0x1 a 9, tá? Isso aqui é para poder também diferenciar um sistema decimal para um sistema hexa, tá bom? Tudo bem? Ó, tem esses exercícios aqui, pessoal, que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Então, tentem fazer, tá? Ó, daí, se vocês ficarem com dúvida, aí semana que vem a gente pode ver melhor, né? Mas eu vou deixar aí para vocês tentarem fazer por conta essas conversões que estão aí. Tá legal? E vamos dar continuidade aqui, né? Tudo bem? Vai estar no dia sim. Vou colocar lá logo após a aula de hoje. Então vamos lá, ó. Olha essa tabela aí, gente. Essa tabela é que assim, a gente viu, né, como que a gente representa um número no sistema binário, ou como o computador representa um número lá nos bytes, né? E isso é feito por meio do sistema binário, né? Que você pega um número, converte ele para binário, e aí você vai ter um monte de zeros e uns. Isso representa a ausência ou presença decorrente, né? E aí, vocês podem perguntar assim, mas como que é representado uma letra, por exemplo, né, um texto, tá? Então, essa tabela aí é para exemplificar que as letras, que a gente chama também de caracteres, tá, na computação, cada uma tem um símbolo respectivo, ou um código, tá, específico também para representar. Então, por exemplo, o caractere, né, que é essa coluna em vermelho, por exemplo, aqui a letra, vamos pegar aqui o A, né, o A maiúsculo, que é esse aqui, ele tem os seus códigos, né, que aqui estão na base hexa, tem a base octal também, tá, que eu coloquei só para exemplificar, né, que é base 8, mas ele não é tão utilizado, tá, ele é mais, assim, o mais usado mesmo é binário e hexa, né. Ó, o decimal está aqui, tá, então seria o 65,
O hexa dele é 41, se você fizer a conversão, você vai encontrar esse valor. O binário não está aí, tá? Senão ia ficar muito grande. E eu também tenho um código HTML também, que esse é o código aqui, ele é para quem programa em HTML, né? Quem quer fazer programação para web, né, para internet, também tem os respectivos códigos em HTML, também não me importa muito por agora, mas, então, assim, cada letra, cada símbolo, inclusive acentuação, ó, asterisco, parêntese, todos esses caracteres que você tem no teclado, você tem o respectivo código, e esses códigos, né, transformados para binário, você é capaz de representar esses caracteres também em bytes, tá? Então, você vai ter lá, né, uma combinação de bits dentro de um byte, e aí você tem ali o caractere também. Tudo bem? Nesse caso aqui, pessoal, repara aqui que o decimal, né, o que é a primeira coluna, vai de 0 a 127, que é o equivalente a eu ter 7 bits, tá? Então, essa tabela é chamada tabela ASCII, que é esse código aqui, ó, ASCII 2, tá? Mas a gente chama de tabela ASCII. É um padrão, tá? Né, de códigos para caracteres. Existe também uma versão estendida dessa tabela, que é de 8 bits, que vai ter o dobro dessa, né? Que vai ter um bit a mais. E nessa tabela estendida, você tem também, tipo, caracteres com acentuação, né? Do tipo assim, né? Com o tio, entre vários outros símbolos com acentuação, tá? Que vão estar aqui nessa tabela estendida de 256, que eu não coloquei aqui, tá? Tá aqui, ó. Então, aqui, ó, de 128 até 255, tá? Que é a tabela ASCII estendida. Então, eu tenho, por exemplo, caracteres com acentuação, ó, tá? Tenho mais alguns outros símbolos, né? Ó, então, tipo, sim, tem símbolos gregos, entre outras coisas aí também, que também estão nessa tabela. Beleza? Tudo bem, gente? A Ana está perguntando, ó, a gente vai usar de binário para hexa. Você pode fazer essa conversão, Ana, mas assim, como que a gente tem que fazer, né, de binário para hexa e de hexa para binário? O mais fácil, né, é transformar para decimal primeiro. Então, de binário para hexa, primeiro converte de binário para decimal e depois de decimal para hexa, tá? E o contrário, hexa para decimal e decimal para binário, tá? É a maneira mais fácil da gente fazer essa transformação, tá legal? Tudo bem, gente? Entenderam isso aqui? Podemos seguir? Então, ó, pena que vocês não vão ter prova, né? Porque se tivesse prova, eu ia pedir para vocês decorar essa tabela, tá? Não, brincadeira, gente. Não ia pedir, não. Tá, não tem que decorar nada, não, né? Isso aqui é só para exemplificar mesmo como é que funciona aí a representação de caracteres. Existem outros, tá, pessoal? Outros padrões, não só tabela ASCII, mas tem também o Unicode, tá? Unicode é um outro padrão também de representação aí de caracteres.
Creio que vocês ainda não se depararam com uma situação dessa, mas, por exemplo, você vai abrir um arquivo, texto no seu computador, aparece um monte de caractere estranho lá dentro. Isso é um problema de codificação, porque pode acontecer de um arquivo ter sido feito com o padrão ASCII, e aí você vai tentar abrir esse mesmo arquivo. O seu editor, né, ele está configurado para ler aquele arquivo num outro padrão, por exemplo, o Unicode, tá? E aí vai aparecer um monte de caractere estranho na tela. Então, isso aqui que você tem que fazer, você tem que pegar lá no seu editor, configurar a codificação dele para mudar, né, a codificação para poder interpretar aqueles valores lá de maneira correta, tá? Então pode acontecer isso daí. Bom, então o armazenamento de informações numéricas depende da arquitetura do computador e do tipo de dado de cada linguagem, tá? Isso aqui eu vou, depois, quando a gente começar a programar, eu vou explicar o que são os tipos de dados. E no caso dessa arquitetura do computador, é o que eu falei lá sobre arquitetura 32 bits e 64 bits. Tá? Por que isso daí, né? O que quer dizer isso, né? Então, de novo, né, 32 bits ou 64 bits é o tamanho do barramento, né, do teu computador. Então, por exemplo, se eu quero transmitir, né, uma informação da CPU para a memória, eu uso, né, esse barramento que está aqui, tá? Que seria lá não sei se vocês já abriram um computador, né? Ó, seria isso daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, por exemplo, um monte de fiozinho, tá vendo? Esses fiozinhos aqui que estão em paralelo. Ou aqui, ó. Tá vendo esse em marronzinho aqui, ó? É isso aqui, ó, tá? Então, você tá vendo que tem um monte de fiozinho correndo em paralelo. É exatamente isso que eu estou falando, tá? É o barramento. E assim, não é só trocar o barramento, tá? Porque também os circuitos, né, dentro de cada componente, da memória, do processador, também exige, né, que que ele interprete, né, vários dados ao mesmo tempo, tá? Mas tudo está meio que interrelacionados, né? Não é só os pinos, tá, Gabriel? É tudo, na verdade, né? Então, assim, desde o barramento, os pinos, dentro de cada plaquinha dessa, né, cada plaquinha aqui dentro, né, também, né, você tem que processar aquele conjunto específico de dados, tá? Então, e esse barramento, então, Loiane, para transmitir, tá? Informação de um lugar para outro. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui. Queria abrir uma. Não. Queria uma figura mais. Tá. Vamos pegar essa aqui, ó. Essa aqui é uma placa-mãe, tá? O que é uma placa-mãe, né? É uma placa grandona, né, que tem no teu computador que guarda. Figura pequena essa daqui. Que guarda, onde você vai plugar todos os outros componentes, né, que você tem. Então, deixa eu ver essa daqui. Ó, isso aqui dá para ver melhor, né? Ó, dá. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui.
Por exemplo, aqui, né? Essa aqui é a placa-mãe. Cada uma desses quadradinhos que estão aqui é um slot, que a gente chama, é onde a gente vai plugar outras coisas, outras placas. Então, por exemplo, você tem a placa de vídeo, você vai plugar, por exemplo, num desses lugares aqui, ou aqui, aí depende do como que é essa placa, né? Que daí tem os padrões, né? PCI, entre outros, né? Por exemplo, aqui, ó, nesse caso aqui, isso aqui eu sei que é uma memória, tá? Então eu tenho 4 plaquinhas dessas aqui, que são as memórias principais, né, do computador. Cada plaquinha dessa pode ter, por exemplo, 8 GB, ou 4 GB, ou 16 GB. E aí, somando todas que tem aqui colocadas, né, instaladas, vai ser a quantidade de memória do computador, tá? Aqui, ó, repare que tem um ventiladorzinho, isso aqui a gente chama de cooler, tá? Cooler, é isso daqui, eu vou escrever aqui, ó. Cooler. É um ventiladorzinho e por baixo disso é onde está a CPU, tá? Então tem um processador ali dentro. Como esse processador ele esquenta muito quando está processando as coisas, você precisa de um ventiladorzinho, um cooler bem em cima dele para poder resfriar ele e não torrar tudo, tá? E aí, né, respondendo o que é o barramento, quando você tem, por exemplo, aqui não vai dar para enxergar, mas na própria placa-mãe, você tem circuitos aqui, ó, que vão percorrer de um lugar para outro. Isso aqui é um tipo de barramento, tá? Barramento que está integrado na própria placa. Então, tipo, aqui você vai ter circuitos, né, que vai passar corrente elétrica do processador para a memória, do processador para por exemplo, para uma placa de vídeo, né, que, por exemplo, vai estar instalada aqui, para uma placa de rede, que também vai estar ou aqui, tá? E basicamente é isso. Isso seria seria a função dos barramentos, né? Transportar a informação de um componente para outro, memória, CPU, ou unidade de entrada e saída. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo achar uma outra imagem. Computador aberto, vamos ver. Ó, que acho que fica melhor. Vou pegar esse aqui, ó. Ó, esse aqui é um computador, tá? Aqueles grandes, né, na verdade, tá? Não olha só, eu tenho, por exemplo, aqui, ó, repare que aqui eu tenho o cooler, então eu sei que aqui está o meu processador, tá? Embaixo disso, né? Deixa eu tentar abrir mais essa... Ó. Tá enxergando? Então aqui, ó, tem um processador. Aqui é o meu HD, tá? Então, reparem que nesse HD, ele está fora da placa-mãe, né? Então eu não consigo transportar, eu não tenho um circuito integrado na placa-mãe para transportar os dados do processador para o meu HD, né? Para eu quiser salvar o arquivo no disco, por exemplo. Então o que eu preciso? Eu preciso essas fitas aqui, que também a gente chama de barramento, né? Então isso aqui ele está ligado uma ponta no HD e a outra ponta vai estar ligada na placa-mãe, provavelmente está aqui embaixo, né? Então o processador quer salvar, né, os dados de um arquivo no disco, ele manda via esse barramento para cá, tá? E o disco aqui ele guarda, ele salva lá, né? Grava lá no disco, tá? E para ler também. Aqui eu tenho tipo uma unidade de CD, de DVD, né? Que vai estar aqui, né? Nessa parte. Também eu tenho o barramento para ela. Esses fios em amarelo, vermelho, preto que estão aqui é energia, tá? Então eu tenho a fonte, que é esse negócio preto que está desse lado aqui, ó, que é onde liga na tomada, né? Aqui em cima. A fonte ela é responsável por fornecer energia para todos os componentes. Então eu tenho um fio aqui ligando na placa-mãe, ó, tá vendo? Esse fio aqui grande, para alimentar a placa-mãe, né, com energia.
E eu vou ter fios também, né, para alimentar tanto o HD como a unidade de CD, DVD, tá? Entre outras coisas, por exemplo, fiozinhos aqui, ó, esses fiozinhos é para LED, né? Tipo, você tem uma luzinha piscando lá no teu computador. Liga e desliga, né? Também vai estar ligado por esses fiozinhos, né? E assim por diante. Tudo bem? Então, repare que aqui na placa-mãe, ó, eu também tenho esses risquinhos, né, que aparecem aqui na placa-mãe, são todos circuitos, né, que vão passar aí para transportar informação. Beleza? Gabriel, se o HD for um SSD do tipo NVMe, eu não sei o que é NVMe, tá, Gabriel? Isso aqui já fugiu do meu conhecimento. Mas na placa-mãe. Provavelmente, viu, Gabriel? Não, se ele está integrado na placa-mãe, então ele vai ser transportado via circuitos que estão integrados, né, na placa-mãe, tá? A gente usa esses outros barramentos aqui caso esteja fora da placa-mãe, tá? Mas desde que esteja acoplado, ele usa os próprios circuitos que estão impressos, né, na própria mãe mesmo, tá? Joia? Aí, esses desenhos, pessoal, que estão aqui, assim, eles variam, né? Tipo, desenho, assim, mas é tudo igual, tá? Na verdade, né? Tanto é que eu nunca vi essa imagem na vida, eu já consegui identificar aí as coisas que existem, né? E se você pega, por exemplo, um celular, ó, vou me aventurar aqui, tá, gente? Eu nunca fiz isso, tá? Vamos ver aqui. Vamos ver. Ó, por exemplo, vamos pegar esse aqui, ó. É lógico, né? Para um celular, como é muito menor, as coisas vão ser menores também, né? Para poder caber ali, né? Naquele dispositivo, tá? Mas, quer ver, ó? Aqui eu não saberia dizer o que é o que aqui, tá? Mas, assim, provavelmente você tem uma unidade dessa que é o processador, uma outra que vai ser a memória, não sei se é isso, tá? Mas repare que o que está em verde aqui seria como se fosse a placa-mãe, né? Que vai conectar tudo junto, né? Então, assim, eu já abri meu celular, né? Eu vi lá, né? E, assim, tem também os fiozinhos, né? Que seriam os barramentos, mas um desenho aqui eu não consigo achar, né? Mas é basicamente a mesma coisa. E foi o que eu falei antes para vocês, né? Aquela arquitetura que faz décadas que existe, até hoje ela é utilizada, tá? Só depende aí como que é configurado, né? Dependendo ali se é um dispositivo portátil ou não, tá bom? Bom, então voltando aqui, né? Ó, eu queria explicar para vocês, né? Então esse barramento, né? Ou na verdade a gente não chama de barramento isso, né? Esse negócio aqui a gente chama de capacidade de endereçamento de memória, tá? Então, isso daqui, pessoal, vai te dar, se eu pegar e levar com base 2, né, 2 elevado a 32, e aqui vai te dar 2 elevado a 64, quanto que dá isso, ó? Vê? Deixa eu voltar aqui. Se eu pegar 2 elevado a 32, vai te dar esse número gigantesco aqui, que é 4, 2, 9, 4, 9, 6, 7, 2, 9, 6. Ó, vírgula, 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 tá? Então eu tenho aqui
unidade de milhares. Na verdade, assim, né? Eu vou chamar isso daqui de K, M e G, tá? Isso aqui é gigabyte, megabyte, kbyte e byte, tá? Então, repare que 4, eu teria, arredondando, eu teria 4 gigabytes, tá? O que é isso, pessoal? Isso daqui é a capacidade de endereçamento de memória. O que isso quer dizer? Quer dizer que, para eu transportar uma informação da CPU para a memória, eu só consigo armazenar essa combinação aqui, essa quantidade de combinações de dados. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a minha memória só pode ter, para uma arquitetura de 32 bits, eu só posso ter 4 gigabytes no total. Então, se eu tiver um computador 32 bits e eu tiver 4 GB de RAM, se eu quiser aumentar a quantidade de RAM, por exemplo, de 4, colocar 8, eu não vou conseguir. Quer dizer, você pode até colocar, mas ele só vai usar 4 GB. Por que isso? Porque 32 bits, 64 bits, que eu falei de capacidade de endereçamento de memória, significa que eu só vou poder ter 2 elevado a 32 combinações diferentes para eu poder encontrar o endereço de memória para eu poder armazenar uma informação. Tá? Por isso que surgiu, né, a arquitetura 64 bits, né, porque se eu faço 2 elevado a 64, né, vai te dar uma coisa muito gigantesca, ó, não dá nem para eu escrever, tá? Porque tem um e elevado a 19, que é esse negócio aqui, vezes 10 elevado a 19, tá? Então é uma coisa muito maior e, assim, você pode ter aí memória à vontade aí para poder endereçar, tá legal? Então, pessoal, isso aqui é uma dica, né? Assim, se vocês forem comprar um computador, olhem se ela está numa arquitetura 64 bits, tá? Assim, a minha sugestão é não compre mais computadores 32 bits, porque você vai ficar limitado a essa quantidade de memória aqui, 4 GB. Tá? A maioria é 64, tá? Mas ainda existe, né? Não sei se para vender novo tem, né, 32, mas caso vocês queiram comprar um computador usado, sabe? Tem que lembrar de olhar isso daí, né? No meu computador, eu acho que deve ter algum lugar aqui para saber qual que é a arquitetura minha. Ó, só de ter memória de 8 GB, como está aqui, eu já sei que é 64, tá? Porque se fosse 32 bits, eu não conseguiria ter uma memória de 8, né? Mas em algum lugar aqui ele deve falar que é 64, tá? Eu não vou ver isso agora, mas em algum lugar ele mostra isso daí. De RAM, tá, Guilherme? É RAM, tá? De RAM. Que é HD, assim, você pode ir lá, armazena num lugar, depois você armazena num outro lugar, então, assim, acaba meio que você armazena em lugares diferentes no HD. Agora, de memória, é meio que acesso direto, né? Assim, eu vou armazenar esse dado aqui nesse endereço de memória. Então, é exatamente encontrar esse endereço que é onde está aí o gargalo, tá? Bom, vamos lá, gente. Para armazenar informações numéricas... Não, peraí, vamos lá. Camila, memória ROM junto com a RAM... Não, é isso. É basicamente isso, tá? É que a gente chama de memória principal a RAM. E tirando ela, você tem a ROM, que é um espaço também dedicado para poder
para poder armazenar alguns programas do computador para inicializar. Então, por exemplo, a BIOS, não sei se vocês já ouviram falar, né? BIOS, que é um sistema de inicialização do computador. Então, quando você clica no botão lá de ligar no computador, ele vai rodar esse programa para poder, por exemplo, checar se as memórias estão funcionando, se o teclado está conectado, se o mouse está conectado, se ele consegue encontrar o HD, né, e se esse HD tem ali o sistema operacional para inicializar, né, então são todos os procedimentos de checagem, e isso é como se fosse um programa, né, e esse programa está armazenado nessa memória, que ela não é editável, assim, pelos usuários comuns, né, então você não consegue lá editar as informações desse programa, você precisa de ferramentas especiais para fazer isso, tá? Mas a gente chama de memória principal a RAM mesmo, tá? Tudo bem? Professor, Oi? por que algumas BIOS têm senha? Essa é mais questão de segurança, né? Então, por exemplo, assim, supondo que você é administradora de um laboratório, né, que é onde várias pessoas usam de maneira compartilhada os computadores. Então, a pessoa ela pode ir lá e iniciar o computador. Se não tivesse senha, ela poderia ir lá na BIOS e editar, né, editar um monte de coisa. Assim, não é que eu falei que não é editável o programa em si, mas as informações, né, assim, tem um monte de coisa lá na BIOS que o usuário comum pode fazer, né? Tipo, você pode setar ali a ordem de inicialização das unidades, entre outras coisas. Setar, por exemplo, a velocidade, né, do seu processador, se você quer dar um boost nele, né, coisas assim, tá? Então é mais por segurança mesmo, tá? Para evitar que Entendi, usuários leigos façam isso e acaba... Assim, você pode ir lá, por exemplo, né, na BIOS e colocar no talo, né, o processador seu. O que isso vai acontecer? Vai acarretar, né? Vai acarretar que seu processador ele vai funcionar acima do normal. É como se você tivesse, por exemplo, um liquidificador 110 e você ligasse ele no 220. Na verdade, ele vai queimar, mas assim, seria o equivalente a você, por exemplo, fazer um Cooper, uma corrida, e você correr acima do teu limite, tá? Então, uma hora você vai cansar, você vai ter cãibra, né? Então, seria mais ou menos isso daí, tá? Isso. Pode aumentar a voltagem, né? E aí queimar alguma coisa. Isso é overclock, exatamente, Nicolas. É isso aí, tá? Tem gente que faz, né? Que acaba falando que não tem problema, pode fazer, mas assim, eu nunca fiz e não sei se eu faria alguma vez, não, tá? Joia? Vamos voltar aqui. Eu falei para vocês, então, gente, do números negativos, né? Como que a gente apresenta um número negativo? A gente usa o byte mais significativo, quer dizer, o que está mais do lado esquerdo, para representar o sinal de um número. Então, por exemplo, aqui, se for 0, quer dizer que aquele número é positivo. Se for 1, esse bit, tá? Quer dizer que é um número negativo. Então, com isso, né, imagina, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 bits, tá?
é equivalente, então, a 2 bytes, tá certo? Então, desses 16, 15 é usado para o número em si, e esse último aqui é usado para o sinal, tá? Então, se eu fizer 2 elevado a 15, eu tenho 2 elevado a 15, eu tenho 32.768 possibilidades para armazenar um número, tá bom? Isso aqui eu estou falando dessa linguagem aqui, Pascal, tá? Pascal, pessoal, é uma linguagem bem antiga. Hoje em dia ela nem é tão mais utilizada, mas meio que uns 5, 8 anos atrás, a gente ensinava ICC com Pascal, né? Acho que até mais de 10 anos, se for ver. E lá, para você representar um número inteiro, essa linguagem usa 2 bytes. Então, 2 bytes são usados, são reservados, tá, para representar um número. E aí aqui nesse slide eu estou mostrando, né, qual que é a capacidade de armazenamento desse número, né, qual que é o valor máximo para eu armazenar um número em Pascal que usa 2 bytes. Então, foi o que eu fiz aqui, ó. O primeiro é usado para o sinal, e os demais, que é 15, né, bits, fazendo 2 elevado a 15, vai te dar 32.768. Isso quer dizer que eu vou ter, de um lado, 0 até 32.767, tá? Que inclui o 0. E do outro lado, eu vou ter até o menos 32... Ai, caramba. Menos 32.768, né? E aí não inclui o 0. Tá? Então, esse aqui seria o intervalo para um número inteiro na linguagem Pascal. Se você tivesse um número maior do que isso, você não conseguia mais representar ele usando 2 bytes. Aí o que você teria que fazer? Você teria que usar um outro tipo de dado, né, que a gente chama, que usaria uma quantidade maior de bytes. Tá? Então, por exemplo, né, a linguagem C, ela usa para inteiros, ela usa 4 bytes. Então, isso quer dizer que você vai ter 4 bytes, que fazendo 4 vezes 8, né? 4 vezes 8 vai te dar 32. Então, 2 elevado a 32, que é aquele número gigantesco lá, né? De 4 GB alguma coisa. Tá? E, então, seria de 0... Na verdade, não, né? 2 elevado a 31, né? Porque o primeiro bit é usado para o sinal, né? Então, fiz errado aqui. Então, seria 2 elevado a 31. Vai dar isso daqui, né? 2, 1, 4, 7, 4, 8, 3, 6, 4, 8. Então, eu vou ter de 0 até isso daqui, 47, né? Tá? E do lado de cá também, menos 21, tal. Tá bom? Aí, existe também a possibilidade de você usar esse bit aqui também para o número, né? E aí, nesse caso, vai acarretar que você não vai ter mais um número negativo.
Então, você pode especificar na tua linguagem que você não vai usar números negativos, e então, no caso onde você tem 16 bits, 2 bytes, você vai ter todos os 16 bits para representar um número, então vai ser de 0 até esse 32766, né? Eu fiz errado aqui, pessoal. Fiz errado aqui, ó. Na verdade... não, tá certo, tá certo. É 2 elevado a 15, né? Então vai até isso aqui. Na verdade, se for um número... Eu falei errado aqui, na verdade, né? Se você usar esse cara aqui para número também, né? Seria 2 elevado a 16, né? Que vai te dar 2 elevado a 16, vai dar isso daqui, né? 65.536. Então, ele vai de 0 até 65.535. Tá? Tudo bem? Beleza. Então, quase acabando, 10 minutos faltam, né, gente? Vamos lá. Só falando rapidinho aqui, né? Ó, então, é que nem quem que perguntou aí da memória ROM foi a Camila, né? A Camila perguntou aí da memória ROM, é o que a gente vai ver aqui, ó. Então, a memória, ela é dividida, então, em memória auxiliar, a principal, e a memória cache, tá? Então, até na aula passada eu falei da cache, né? Então, a memória cache, ela estaria aqui bem próxima à CPU, é uma memória extremamente rápida, só que ela é muito cara, então ela tem menos quantidade, né? E aí a memória principal, que a gente chama da RAM, tá? E a memória auxiliar, que seria ali o HD, por exemplo, o SSD, o pendrive, etc. Né? Ó, então, a memória cache é a mais próxima do computador, tem funcionamento rápido, alto custo, e ela é pequena. E volátil, né? Então, volátil quer dizer o quê? Quer dizer que, se você desligar o computador, aqueles dados se perdem, tá? Que é igual à memória principal, né? Se você tem, por exemplo, um arquivo aberto no teu computador e você está editando ele, você esquece de salvar esse arquivo, se dá uma queda de energia, o computador para de funcionar, você vai perder aqueles dados que você estava editando naquele arquivo. Por que isso? Porque você está editando o arquivo, e para editar o arquivo, para ficar mais rápido, né, essa edição, o computador coloca na memória principal o seu arquivo, né, os dados do seu arquivo. E aí você está fazendo as alterações na memória principal. Quando você clica no botãozinho de salvar lá no Doc, por exemplo, né, no Word, ele vai pegar os dados do seu arquivo que está na memória principal e vai transmitir para o HD ou SSD, ou para a rede, né? Enfim, qualquer lugar aí que você está armazenando, né, o teu arquivo, tá? Então, memória volátil é aquela que os dados se perdem quando você deixa de dar energia para ele, né? Então, a memória principal, que é a RAM, tá? Também ela é volátil, né, que eu acabei de falar. Ela é um pouco mais lenta, só que ela ainda é mais rápida do que a memória auxiliar. Ela tem custo inferior à cache, então por isso que ela é maior, né, do que a cache. Então, que nem o meu computador, ele é 8 GB. Mas você tem computadores de 16, 32, 64 e assim por diante. Tá? Quanto mais memória, melhor. Tá? Que vai exigir que o seu processador faça menos consultas à memória auxiliar para poder usar os dados que ele precisa. Ele pode transmitir, né, os dados lá do HD para a memória principal
com menos frequência, e com isso aumenta o processamento. Tá? E olha só, né, a pergunta da Camila, ó, tipos de memória principal. Eu falei, né, que era mais conhecido como a RAM mesmo, mas o slide acabou me desmentindo, né? Então, assim, o que eu falei, né, que é mais conhecido é a RAM como memória principal, mas, como eu falei, né, você tem essas outras possibilidades aí, a ROM, né, que ela perguntou, que é o Read Only Memory, que é onde você armazena ali ó, a BIOS, né, esses programas aí de inicialização, entre outros tipos de ROM, tá, que tinha esse de PROM, EPROM, EAROM, tá, assim, são todas, tudo meio que sinônimo, tá, que é usado para esses programas de inicialização do computador, tá. E o que é importante mesmo para a gente é a RAM, tá? Que é o que a gente se preocupa aí quando vai comprar um computador ou vai ver se ele pode ser melhorado, né? Porque se tem um computador, você vai, eu quero aumentar a ROM do meu computador. Não tem muito sentido, tá? Porque é um programinha simples que roda ali dentro para poder fazer essa inicialização inicial, mas o que é mais usado mesmo é a RAM, né? Que é o funcionamento ali do computador, né, básico, tá? Alguns desenhos aqui, ó, de memória principal, ó. Então, isso aqui é o pente de memória, a gente chama de pente de memória. Isso daqui, ó, é o slot, tá? Slot, que é ali naquela onde eu mostrei ali na, na placa-mãe, né, você tem ali aqueles slots, aquelas posições onde vão ser acoplados esses pentes de memória. Tá? E aí a memória auxiliar, né, que consiste então nos HDs, SSDs, etc. O que é importante saber que ela não é volátil, tá? Então, por isso que quando você vai desligar o computador, você precisa salvar os arquivos. Então, ele vai salvar na memória auxiliar. Ela é menos cara do que a principal, então você vai ter mais capacidade de armazenamento, tá? E é basicamente isso daí. Ó, então alguns exemplos, né? O HD, pendrive, unidade de CD, DVD, tá? Disquete, pessoal, isso aqui é a coisa antiga, né? Tipo, alguém já viu pessoalmente um disquete ou não? Já? Legal. Legal. Então, é isso, né? Então, assim, hoje em dia, né, não é usado mais isso, tá? Isso aqui já é obsoleto, já é digno de museu. Mas antigamente você tinha esses. Isso aqui era o mais atual, na verdade, né? Depois desse aí, meio que surgiram outros aí, mas que não eram tão conhecidos. Mas eles tinham capacidade de armazenamento de 1, alguma coisa megabytes, tá? Então, assim, não era giga nada, né? Era 1, alguma coisa megabytes. Uma música MP3 hoje em dia, ela tem aí, tipo, 4, 5 megas, né? Então, para uma única música em MP3, você iria precisar aí de uns 5 disquetes desses para armazenar só essa música, né? E naquela época, assim, também, por exemplo, você tinha joguinhos de computador. Para você instalar o jogo no computador, você ia precisar de, tipo, 10, 15, 20 disquetes desses. Então era até interessante, né? Você começava pelo primeiro, instalava, aí o computador pedia assim, muda o disquete para o 2. Aí você tinha que ir lá, tirar o outro, colocar o novo, e ele continuava o processamento, né? Então, assim,
E você tinha que marcar mesmo aqui, né, nesse adesivo, né, você tinha que escrever ali, esse aqui é o disquete 1/10, por exemplo, supondo que sejam 10 disquetes para aquele programa, né, 1/10, 2/10, 3/10, porque senão você se perdia, né, você não sabia a ordem certa, tá? Então é isso, gente. Essa aqui é a memória... e aí, magnético, né? Magnético quer dizer que você usa a leitura e escrita desses dados, é feita por meio de ímãs, que tem na unidade de leitura desses disquetes, tá? Então, no caso desse aqui, se eu não me engano, o HD também é assim, tá? E o ótico, que seria CD, DVD, ele é por meio de pequenos espelhinhos ali que tem no CD, que aí você tem lá a leitura é feita por meio de um laser, né? E esse laser ele consegue capturar ali a unidade, né, de armazenamento, tá? E memória flash seria o pendrive, né, que é usado os circuitos ali internos para poder armazenar também os dados, tá? Beleza, gente? Vou parar aqui, ó, 9h50 já, e capaz de semana que vem a gente vai... na terça-feira, pessoal, vamos continuar a aula, tá? Porque eu não terminei ainda esses slides. Então, terça-feira, vamos ter aula aqui, tá? Normal ainda. Eu vou colocar no dia de novo, tá? O aviso, para a gente poder finalizar essa parte básica, tá? Daí os roteiros a gente estende mais um pouquinho, tá? Tudo bem, gente? Então, terça-feira, aula aqui mesmo, tá bom? Se alguém tiver dúvida aí, pode perguntar. Caso contrário, a gente finaliza aqui, tá bom? Valeu. Professor. Oi. Pessoal, eu queria só falar uma coisa sobre o Doodle. Não sei se ficou claro lá, mas vocês podem escolher